texto que eu li com você é um texto tremendo, é um texto famoso, é um texto muito especial, que fala de Jesus, que veio para dar vida e vida em abundância. Mas não fala só de Jesus, ele fala também do ladrão, do inimigo, de Satanás. O texto é Jesus que está proferindo e João está escrevendo, o apóstolo. Então ele escreve o que Jesus disse: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Então esse texto fala de dois personagens, diga comigo, dois personagens. O primeiro personagem é o ladrão que aparece. Esse ladrão é o mentiroso, esse ladrão é o enganador, esse ladrão é o coisa ruim, é o Satanás, é o diabo, é o inimigo das nossas almas. Ele que vem para roubar, matar e destruir. Então aonde ele entra, ele está roubando, ele rouba a alegria, ele rouba a paz, ele rouba as finanças, ele rouba os projetos, ele rouba a saúde, ele rouba os sonhos das pessoas, ele rouba a pessoa, ele não só rouba, ele quer matar a pessoa, ele quer destruir, ele é o destruidor, ele é um assassino de sonhos, de projetos, de família, de ideias, ele é um assassino de gente, ele é um assassino. Agora tem um outro personagem que o versículo trata, é a parte B do versículo, que diz que esse outro personagem, ele é Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o desejado das nações, ele é o único que foi morto e está vivo, é o que tem a chave de Davi na mão, que abre a porta e ninguém fecha e ninguém abre. Ele é o juiz dos mortos e dos vivos, ele é o único digno de abrir o livro da vida, ele é o único digno de receber louvores. E ele veio para dar vida e vida em abundância. Então aonde o ladrão vem, ele vem roubando, matando e destruindo, mas aonde Jesus vem, ele vem construindo, ele vem edificando, ele vem dando alegria, ele vem dando paz, ele vem curando, ele vem libertando, ele vem levantando sonhos, ele vem abençoando filhos, ele vem abençoando o marido, ele vem abençoando a esposa, ele abençoa a família, a casa inteira, ele vem salvando, ele vem transformando, ele vem fazendo uma obra tão linda, e o final é nos levar para o céu. Não é tremendo? Dá uma oferta de palmas a Ele. Ele é o Salvador. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Ele é tremendo. Agora, o impressionante que eu fiquei a pensar é que esses dois personagens estão envolvidos com a nossa vida. Ou um ou o outro. E que depende de uma escolha nossa. Um desses personagens caracteriza o nosso modelo, o nosso estilo, o nosso tipo de vida. Eu te dei as características dos dois personagens, um que vem roubando, matando e destruindo, e o outro que vem dando vida, dando esperança, dando alegria, dando perdão. Um vem condenando, um vem levando para o inferno, só aniquilando, só te rebaixando, só te levando para o mal. Mas o outro te leva para a alegria, para a paz, te leva para o céu. Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus caminhos? O que está marcando a sua vida? É coisa de destruição, de mal, de depressão, de insônia, de infelicidade, de culpa? Então, o inimigo, o ladrão, está interferindo em alguma área da sua vida. Mas se a sua vida está recebendo perdão, está recebendo paz, esse é Jesus que faz. Isso é Jesus. Alguém disse que não há lugar nenhum no mundo que não tenha um tipo de poder dominando. São dois poderes. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Diga comigo, não há nenhum lugar no mundo que não tenha algum tipo de poder dominando. Verdade. Se eu entrar mar adentro e lá botar uma bandeira no meio do nada, no oceano, alguém vai chegar alguma embarcação, vai chegar alguma coisa lá que vai pegar para o satélite e vai dizer, essa bandeira aí não pode, aqui pertence tal nação, aqui é o governo tal. É verdade ou não é? Se eu for achar um terreno baldio ali e tentar botar uma cerca lá e dizer, esse pedaço aqui agora é meu, alguém vai dizer, nós temos documento, quem manda aqui é a gente, eu que sou dono aqui. É verdade ou não é?
assim é o nosso coração. Quem é o dono do seu coração? Qual é o poder que domina a sua mente? É Jesus? Ou você só pensa em impureza, em imoralidade, em pornografia? Você só pensa em morte? Você só pensa em fazer mal aos outros, em falar mal dos outros, em fofocar? Qual o tipo de poder que está dominando a sua vida? São Marcos capítulo 5, eu vou rápido, que o tempo já não nos permite. São Marcos capítulo 5, tem uma história tremenda, tem uma história que os dois personagens influenciam. Começa com um personagem que é o ladrão e termina com um personagem que dá a vida. Termina com um personagem que mata e termina com um personagem que ressuscita. São Marcos 5 é um texto tremendo das Escrituras Sagradas. Diz assim o texto, versículo 1 a seguir: chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, versículo 9, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Versículo 10, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram a cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe os que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Diga amém. Vamos lá, eu preciso ser rápido. Aqui nós encontramos uma vítima do ladrão, do coisa ruim. Esse ladrão não roubou a casa dele, não roubou a esposa dele, o ladrão não roubou os filhos dele, o ladrão não roubou a roupa dele, o ladrão não roubou o emprego dele. Sabe o que o ladrão fez? Roubou foi ele da família. O ladrão o roubou do conforto da sua casa, o ladrão o roubou, o tirou, o sequestrou da sociedade, do convívio com os amigos, o roubou do seu trabalho, da sua empresa, dos seus negócios, do seu emprego. O ladrão o tirou. E sabe aonde ele foi morar? O homem que tinha casa, que tinha esposa, que tinha filhos, que tinha parentes, que tinha amigos, que tinha trabalho, que tinha vida social. Sabe aonde ele foi morar? Ele foi morar no cemitério. Quem é que mora no cemitério? Quem mora no cemitério são mortos. Então é alguém vivo morando onde moram os mortos. Porque ele não está morto, ele está vivo, mas ele é um vivo morto. Quantas pessoas foram roubadas? Não que tiraram as coisas dele, mas tirou ele das coisas. As coisas estão lá, a casa dele está lá, a família dele está lá.
Talvez os negócios deles estão lá, ou está lá. Mas ele foi tirado da vida e com vida foi colocado no lugar dos mortos. Sabe, gente que não está vivendo mais, é gente que existe, mas não vive. Diga comigo, gente que existe, mas não vive. Não tem alegria, não tem felicidade, está entre os mortos. Não sonha, não tem projeto, não tem esperança, está cheio de culpa. Escravizado por drogas, escravizado por sexo ilícito, escravizado por pornografia, escravizado pelo roubo, pela desonestidade, escravizado pela inveja, escravizado pela coisa do mundo, pela vaidade, pela soberba, escravizado pelo orgulho. Escravizado, aquele homem que estava amarrado de corrente, sabe, correntes que prendem as pessoas, não é só corrente de ferro ou de aço, algemas físicas, mas algemas que algema a alma, a algema de culpa, algema de depressão, algema que escraviza a pessoa e tem que tomar 300, 400, 500 comprimidos para poder dormir, porque senão não dorme. Esse cara não dormia, ele gritava de dia e gritava de noite. Diga comigo, gritava de dia e de noite. É alguém que não dorme, ele está gritando, sabe? Gente que está gritando. Quem é que está gritando? É gente que está em desespero, é gente que está no fundo do poço. Talvez tenha alguém aqui no fundo do poço gritando, um grito silencioso, um grito da alma, não sabe o que fazer. Esse cara, ninguém dava mais nada por ele, as pessoas diziam, não tem jeito. Ele morava no cemitério, ele se feria com as pedras, ele mesmo se feria, ele andava nu, foi desprovido de dignidade, de honra, de moral. Gente que está desnudado diante da sociedade, sem dignidade, sem moral, ninguém dá nada mais por ele. Quanta gente eu tenho visto assim, mas eu tenho visto o encontro dessas pessoas com Jesus de Nazaré, e ninguém tem o encontro com Jesus de Nazaré, e fica a mesma coisa. Escuta, esse cara desnudado, sem moral, sem dignidade, envergonhado, morando no cemitério, que gritava dia e de noite, ele com pedras, ele mesmo se feria com pedra. Tem gente que joga pedra nos outros, mas imagina quem joga pedra em si mesmo. Tem gente que fala mal dos outros e deseja o mal para os outros, mas tem gente que fala mal de si mesmo. Tem gente que joga pedra no pai, joga pedra na mãe, joga pedra no vizinho, joga pedra na sogra, mas gente que joga pedra em si mesmo. Está pior ainda. Claro que você não deve jogar pedra em ninguém, quem joga pedra nos outros é louco. Eu contei uma história aqui de manhã, do rei, o rei Leão ficou enfermo, ele ficou muito doente, e o rei Leão ia morrer, não tinha cura para o rei Leão, então a bicharada toda ia visitar o rei, e então o lobo ficou esperando uma oportunidade para ir ver o rei, mas o lobo estava olhando que a raposa ainda não tinha ido ver o rei, e o lobo entrou na presença do rei, e o lobo falou, olha rei, majestade, eu lamento muito que estás enfermo e que não consegue cura, mas eu tenho observado a bicharada vir vê-lo, e eu tenho notado uma coisa, que a raposa não vem ver. A raposa nunca veio te ver. A raposa, na verdade, nunca submeteu ao seu reinado. Na verdade, a raposa deve estar desejando que o senhor morra, sabia? E a raposa tinha chegado, e a raposa estava escutando o lobo falar com o rei. E então a raposa esperou, acabou, e a raposa chegou. Chegou e diz, majestade, eu vim vê-lo, quero pedir perdão por não ter vindo logo. Na verdade, enquanto toda a bicharada vinha lhe render homenagem, eu estava andando pelos vales e valados, os montes e montanhas, eu estava indo buscar entre os vilarejos e as vilas, entre os sábios entendidos, buscando entre a medicina e os médicos, para saber se tinha algum remédio que pudesse lhe trazer a cura. E eu achei, e o rei olhou para ela assim, tinha acabado de ouvir o lobo falar mal, e o rei olhou e falou, você descobriu o remédio? Ela disse, sim, eu descobri. Sabe, dizem os sábios entendidos, que só há um remédio que pode curar, e esse remédio é tirar o couro de um lobo ainda vivo, e com couro quente se cobrir com ele. E o rei diz assim, peguem o lobo. E os guardas vieram e pegaram o lobo, e o lobo saiu esperneando assim, e então o lobo olhou para a raposa e disse, o que você fez comigo? Aí a raposa falou assim, você podia ter falado bem de mim, né? Quem joga pedra nos outros, uma hora a pedra cai em você.
quem faz poço para os outros, uma hora é você que cai no poço, amém? Tem gente que vive jogando pedra nos outros. Tem gente que joga pedra em si mesmo, vive se depreciando, vive com palavras negativas, eu sou pobre miserável, eu não consigo, nada dá certo para mim, ninguém me ama. Deus ama você, e Ele te amou de uma tal maneira, que Ele enviou o seu unigênito, o seu único Filho, chamado Jesus Cristo, e Ele foi para aquela cruz do Calvário, porque Ele ama você e a mim. Você é especial, alguém te ama sim. Receba do amor de Deus, amém ou não amém? Escuta, aquele cara era maluco, jogando pedra em si mesmo. Você não deve jogar pedra em ninguém, nem em si mesmo. Comece a falar coisas boas, amém ou não amém? Ouça-me. E ele, quando viu Jesus, ele correu para Jesus. Diga comigo, todos têm oportunidades. Jesus passou ali, ele passa em todos os lugares, ele está passando aqui, ele alcançou você, ele está passando perto de você, ele está passando na sua rua, ele está passando aqui. Todos têm oportunidade, ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade. O que mora no cemitério, o que está louco, endemoniado, ele também tem oportunidade. O que perdeu tudo, o que perdeu a família, o que perdeu o casamento, o que está na sarjeta, o que está na cocaína, o que está na imoralidade, todos têm oportunidade. O ladrão lá da cruz teve oportunidade. Ele dá oportunidade, ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade. Aquele morto, ou vivo morto, lá no cemitério, endemoniado, ele teve oportunidade. Quando ele viu Jesus, ele correu para Jesus, ele o adorou. E os demônios estavam nele, falaram: não nos incomode fora do tempo, porque haverá um tempo chamado juízo, que os demônios serão lançados no lago de fogo, amém? E com todos aqueles que não receberam Jesus de Nazaré. Escuta! E Jesus expulsou aqueles demônios. Diga comigo, Jesus expulsou os demônios. E aquele homem foi liberto. Então aquele homem que vivia andando dia e noite e gritando, sabe, gente que vive gritando com a alma, gritando, socorro, alguém me ajuda, eu estou morrendo de depressão, eu estou morrendo de culpa, eu estou morrendo. Pior do que morrer com uma enfermidade física é morrer com uma enfermidade na alma. Aquele homem que não tinha paz, aquele homem nu, sem moral, sem dignidade, cheio de vergonha. Quando Jesus o liberta, ele agora aparece sentado. Ele não sentava, ele não descansava. Agora ele está assentado. Porque a Bíblia diz, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Talvez você não tenha tido descanso, você não tenha podido descansar, você nem dorme direito, a sua cabeça parece que é uma máquina de procurar solução e não está achando. Você vai poder descansar se tiver um encontro com Jesus. Descansar a alma, botar sua cabeça no travesseiro e saber que seus pecados estão perdoados. Ele não está só sentado e descansando, ele está vestido. Diga comigo, vestido. Diga de novo, vestido. Não só vestido com roupa física, mas vestido com um manto de glória, de roupa limpa, de alma limpa. Amém ou não amém? Com a dignidade restaurada, com a honra restaurada, porque Deus, quando chama alguém, restaura a honra dele. Era um ladrão, agora a Bíblia diz: o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais, o que se prostituía não se prostitui mais. Diga comigo, vestido, com uma roupa diferente. Amém ou não amém? Vestido, que fazia o mal, agora não faz mais, faz o bem. É o oposto, ele estava nu, agora ele está vestido. Ele matava, agora ele prega a vida. Ele roubava, agora ele abençoa os outros. Ele falava mal, agora ele fala bem. Vocês estão me entendendo? É o oposto. Porque era o mal que agia na vida dele, agora é o bem. Atos 10, 38 diz que Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Ele foi ungido com o Espírito Santo e andou fazendo bem. Quem é ungido com o Espírito Santo anda fazendo bem. Diga quem está ao seu lado, não só Jesus foi ungido com o Espírito Santo.
Diga, uma promessa para todos aqueles que são de Jesus, também são ungidos com o Espírito Santo, e pode andar fazendo o bem, e pode também andar desfazendo as obras do diabo, curando os oprimidos do diabo. Amém ou não amém? Ouça, ele está sentado, ele está vestido, e o texto diz, versículo 15, e em perfeito juízo. Diga comigo, perfeito juízo. Sabe, tem gente que parece que perde o juízo, porque o diabo rouba o juízo dele. Sabe, alguém que o diabo roubou o juízo? Alguém que trai a mulher é alguém que o diabo roubou o juízo. Uma mulher que trai o marido é alguém que o diabo roubou o juízo. Alguém que rouba o patrão que lhe abriu a porta e lhe deu um emprego, alguém que perdeu o juízo. Alguém que fala mal do próprio pai, da própria mãe, alguém que está sem juízo. Alguém que vive falando mal da sogra, perdeu o juízo. Alguém que faz o mal para os outros, perdeu o juízo. Mas agora estava em perfeito juízo. Sabe, nós todos já fizemos algumas besteiras na vida, porque estavam sem juízo naquele momento. É verdade ou não é? Quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele dá-nos juízo. Porque nos dá a mente de Cristo. Diga comigo, a mente de Cristo. Se eu fosse você, ia dar uma oferta de palmas bem forte para o Senhor. Mais forte, melhor. Aleluia! Recupera o juízo. Agora escuta, eu já vou terminar. Jesus recuperou ele, as pessoas que viram ficaram maravilhadas, alguns vieram ver e se maravilharam, alguns recusaram Jesus e mandaram Jesus embora. Tem gente que recebe Jesus, tem gente que manda Jesus embora, tem gente que recebe a igreja, tem gente que a igreja quer que a igreja saia, tem gente que recebe a palavra e tem gente que não quer a palavra. É verdade ou não? Você é aquele que quer a palavra ou rejeita a palavra? Se você está aqui, eu creio que você é daquele que recebe a palavra. Senão você não estava aqui. Amém ou não amém? Mas sempre vai ter gente, não se preocupa com aqueles que não querem, que rejeitam Jesus. Eles disseram, sai daqui, sai do nosso território. Tem gente que não quer Jesus no território dele, não quer Jesus na casa dele, não quer Jesus na família dele, não quer Jesus nos filhos dele. Eu conheço pais que pegaram a Bíblia que os filhos ganhou de alguém da igreja e escondeu a Bíblia dos filhos. Hoje o filho está preso na cadeia. Eu vi um filho que o pai tomou a Bíblia dele e escondeu a Bíblia dele, porque ganhou uma Bíblia, minha mãe deu uma Bíblia, o pai tirou a Bíblia e falou, não, eu não quero que você seja crente, eu não quero que você tenha essa lavagem cerebral, você tem que viver, e isso vai tirar a sua vida. Hoje o filho foi traficante de drogas e o filho está preso. Eu quero os meus filhos com Jesus. Eu quero Jesus nos meus territórios. Diga comigo, eu quero Jesus nos meus territórios. Quero Jesus no meu coração, na minha mente, na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, no meu trabalho, na minha profissão. Quero Jesus onde eu estiver. Amém ou não amém? Escuta, para terminar. Jesus disse para ele, volta para a sua casa. Diga comigo, restituição. O que o diabo roubou, Jesus restitui. Volta para os seus, não só para a sua casa, mas volta para os seus. Tem gente que está em casa, mas não está com os seus. Volte para a sua casa e volte para o seu. Diga comigo, restituição familiar. Deus restaura seu sonho familiar, Deus restaura sua alegria de estar em casa. Tem gente que não tem mais alegria de estar em casa, talvez ele começou não tendo mais alegria de estar em casa, mas Jesus vai salvar sua casa e sua família. Amém ou não amém? Você vai ter alegria de estar na sua casa é uma bênção, foi Deus que te deu. Pode ser humilde, pode ser pequena, pode ser simples, mas é uma casa que Deus deu a você. Cuide bem dela, tenha alegria de estar lá. Amém ou não amém? Não é pecado desejar uma casa maior ou comprar uma casa própria? E glória a Deus, Deus pode te dar, mas a que você tem, valorize. Amém ou não amém? Não só a casa, mas os da casa. Ame a sua família, dê carinho à sua família, respeite a sua família. Sabe o que Jesus disse para ele? Eu creio que Jesus estava restituindo e estava corrigindo. Jesus disse, conte para eles como Deus teve misericórdia de você e quais são as coisas que Deus tem feito por você. O que Jesus orientou ele? Chega na sua casa e reclama que o culto acabou tarde. Chega na sua casa e diz que o pastor está enganado. Chega na sua casa e diz que você está pensando em sair da igreja. Chega na sua casa e diz que o pastor está pedindo dinheiro demais. Foi isso que Jesus falou para ele? Assim você vai tirar seus filhos da casa de Deus e vai colocar o diabo dentro da sua casa.
para sua casa e diga para eles como Deus teve misericórdia de você. Como Deus te libertou, como você estava oprimido, como você era um vivo dentre os mortos. Conte para eles como você era viciado, como você era um pecador miserável. Conte para eles que Deus teve misericórdia de você e te salvou e te restaurou. Aleluia, aplauda mesmo, se é para Jesus, aplauda. Ele teve misericórdia de você. Conte para eles como Deus fez grandes coisas por você. Deus tem feito grandes coisas por você. Nunca critique a obra de Deus. Nunca murmure. Se você não entende alguma coisa, ore, Deus vai te revelar. Você pode conversar com um líder, um obreiro, um pastor, mas tem gente que fica falando mal das coisas de Deus, falando mal de culto, falando mal da hora. Com os filhos, se afasta a sua família, afasta Deus da sua casa, afasta. A Bíblia diz que a igreja é do Senhor. Jesus disse: edificarei a minha igreja. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Jesus ama a igreja. A igreja será levada um dia para o céu, quando as trombetas do Senhor tocar nos ares. Amém ou não amém? Você pode dar uma oferta de palma bem forte a Jesus? Ele é o Senhor da glória. Conte para sua família como Deus tem misericórdia de você. Com grandes coisas Deus fez por você. Conta-se que uma vez uma pessoa veio à igreja e trouxe o filhinho de 5 anos, sabe? Que criança fala muita coisa, né? E então a criança ficou dando volta. Eu contei isso aqui uma vez, eu acho. E a criança ficou dando volta em volta do pastor, assim, olhando para a cara do pastor. E ele já estava na 6ª volta. O pastor pensou: eu acho que ele está achando que eu sou muralha de Jericó, ele vai dar 7 voltas. E antes de dar a 7ª, o pastor disse: o que você está fazendo? Você está dando volta em volta do pastor, olhando para a minha cara? Ele diz: ah, pastor, me perdoe, mas os meus pais falam que o senhor é um homem de 2 caras, eu estou procurando a 2ª. O que você fala com seus filhos em casa? Fale como Deus teve misericórdia de você. Fala como era a sua vida e como é hoje. Como Deus te